Trago nesse momento uma breve reflexão sobre os planos de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo número 11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e de não lhes causar danos, plano de dar-lhe esperança e um futuro. Aqui nós vemos o Senhor Deus falando para aqueles que confiam nele. Eu é quem sei os planos que tenho a vosso respeito. Há uma versão que diz: os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então nós vemos aqui a palavra planos é projetos. É algo que tem projetado individual para cada pessoa. Deus que é conhecedor do passado, presente e futuro e sabe o melhor para cada um. Por isso, nós temos que entregar o nosso futuro nas mãos dele, porque o que Deus tem para cada um é o melhor para nós. Então, os planos de Deus. Podemos dizer assim também, os sonhos de Deus. A palavra sonho é plano, é projeto. Vemos na Bíblia um jovem que sonhou os planos de Deus, sonhou os projetos de Deus. Ou seja, Deus fez conhecer a esse jovem o seu plano, o seu projeto. Nós vemos isso em José, né? Através de sonho, Deus revelou o seu plano, o seu projeto, né? E ele não soube decifrar bem os planos de Deus, mas sabia que algo iria acontecer futuramente, quando os seus irmãos tinham inveja deles, e ele sonhou, né? Ali, quando estava atando molho no campo, né? Quando os 11 molhos se prostraram diante dele, era 11 dos irmãos que ele tinha, então 11 se prostraram diante dele. Viu também o sol e a lua se prostrando diante dele, que seria os seus pais, quando Deus assim cumprisse o seu plano, quando ele chegou a ser governador do Egito. Então se prostraram diante dele os seus irmãos. Então, fique na dependência de Deus. Confie nele, independente de qualquer situação de que você esteja passando, né? O que vale é os planos de Deus. Deus tem um futuro brilhante para você. Apesar de você não entender, não compreender, mas com certeza Deus traçou um projeto para você. Romanos capítulo 8, versículo 28, há uma expressão que nos diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, né, pelo seu decreto, pelo seu propósito. Há um propósito de Deus. O primeiro propósito de Deus, o primeiro decreto de Deus foi chamá-lo para uma eterna salvação. E Deus concretizará esta salvação em sua vida com o arrebatamento da igreja, para nos colocar em um lugar que Ele preparou para que o seu povo estivesse com Ele para sempre. E aqueles planos específicos para uma pessoa que Deus tem, enquanto essa pessoa for viver aqui na terra. Se tem um dos casos de José. Então Deus tem um plano brilhante para você. Então todas as coisas contribuem para o bem. Ou seja, tudo aquilo que ele está lhe acontecendo, você não procurou, mas surge esse problema, então Deus está no controle, é a vontade permissiva. Ele permite que
você passa por certas situações para que está dentro do plano dele, para que você adquira maturidade, experiência. O que é importante é que Deus está com você em qualquer situação e Ele reverterá, né, essa situação. É aquilo que a Bíblia diz: em tudo dá graça, por tudo dá graça. Pode alguém dizer, eu vou dar graça por tudo, mas o significado deste versículo, desta expressão, você não procurou, então as coisas aconteceram, então dê graça a Deus. No caso de Jó, Jó não procurou aquela situação para ele, mas Deus estava no controle, né? Apesar do diabo estar tomando tudo, mas era para Jó dar graça? Não, mas Jó engrandeceu, porque tudo estava no controle de Deus. Deus estava controlando aquela situação. Então, Jó chegou a dizer, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja Deus. Não era Deus que estava tomando, mas estava no controle de Deus. Então, ele deu graça a Deus, porque Deus iria reverter aquela situação. Então, você está passando um momento que você não entende, não compreende, não reclame, não murmure, vai dando graça a Deus, naquela certeza que Deus vai reverter este quadro e você vai entender depois. É aquilo que Jesus disse: o que eu faço agora você não entende, não compreende, mas depois você vai entender e compreender. Então descanse nas promessas de Deus, porque Deus tem traçado um plano, Deus tem um projeto a ser concretizado em sua vida. Ele vai reverter esse quadro que você está passando e você vai entender depois, porque você passou por todas essas situações.